Olá, povo de Deus! Sejam bem-vindos ao canal Véspera de Eleição e eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês. Mas antes de falarmos do conteúdo desse vídeo, eu já gostaria de te convidar, se ainda não se inscreveu, a se inscrever, deixar um like, compartilhar, comenta também a sua opinião de forma respeitosa. Se você ainda não me segue lá no Instagram, é só você procurar pelo nome do canal, @teologando_com_Aline. Estamos percebendo muitas brigas, discussões, dissensões em torno de figuras de candidatos políticos. E a minha preocupação e minha fala aqui, ela vai se ater à esfera da igreja. Estamos percebendo que estas brigas estão se gerando também contendas, confusões e até mesmo divisões de congregações. Elas têm afetado diretamente a igreja brasileira, porque se de um lado há um medo da perseguição contra os cristãos, por outro lado há um certo incentivo de proteção aos cristãos. E muita gente está colocando a sua esperança na figura de alguém. E a minha maior preocupação é que muitos pastores, muitos líderes estão induzindo o povo a confiar na figura pública. Estamos percebendo que muitas igrejas já emprestaram o seu púlpito, seus altares, para serem palanques de discursos políticos. E isso é uma grande preocupação porque a igreja está perdendo a sua identidade, a sua essência, porque ela recebeu autoridade por meio de Jesus Cristo para apregoar as boas novas de salvação. E ela tem usado desta autoridade para falar de político, não é nem de política. Nas redes sociais de muitos crentes, em muitos altares de congregações, mais nós vemos nomes de políticos do que o nome de Jesus. E isto é muito preocupante. No que diz respeito à política aqui no Brasil e até mesmo o medo que os cristãos estão tendo, eu gostaria de colocar alguns pontos. Primeiro, o país é laico. O que quer dizer isto? A ideia da laicidade no Brasil garante que todos tenham direito de exercer e professar a sua religião. E o Estado tem o dever de proteger e de garantir a tolerância religiosa para todos. O Brasil é laico e não ateu. Qualquer pessoa tem o direito de ter a sua religião. Segundo ponto, a política, ela pode e ela deve sim ser discutida por crentes. Já dizia Charles Spurgeon que só os tolos acreditam que política e religião não se discute. Por isso que os ladrões estão no poder e os falsos profetas estão aí às soltas. Preste atenção, eu disse discutir. A gente discute, porém a gente não mistura. A igreja primitiva, ela nunca recebeu privilégios do Estado. Muito pelo contrário, ela foi duramente perseguida e foi o período que ela mais cresceu. Porém, quando ela começa a receber privilégios e ela então tem a união, Estado e igreja, ela passa a viver sob densas trevas. Ela entra em decadência espiritual e se torna apóstata da sua fé, da sua doutrina. A união do Estado e igreja se tornou uma grande ruína espiritual. Como eu falei anteriormente, sim, a política ela pode ser discutida por nós crentes. Nós devemos discutir sobre isso. Porém, não permitir que os altares, os púlpitos das igrejas sejam palanques para políticos. O teólogo Iago Martins, ele diz o seguinte, que igrejas que emprestam seus púlpitos para serem palanques para discursos de políticos, seja qual político for, já se tornam uma sinagoga de Satanás. Me desculpem aqueles que não concordam com a minha visão, mas esta que é a verdade. Não podemos perder a essência. A igreja não é lugar para discurso, para falsas promessas, mas é para falar do Senhor Jesus e da sua obra salvífica. Quando Jesus foi interrogado se deveriam não pagar imposto a Roma, Jesus pede uma moeda e questiona de quem era a figura cunhada naquela moeda. E ao que ele recebe a resposta que era a de César. Vamos ler Mateus capítulo 22, a partir do verso 17. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou, hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Ele lhes mostraram um denário, e ele lhes perguntou, de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. E ele lhes disse, então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que me impressiona hoje é que, infelizmente, muitas igrejas estão invertendo os papéis. Estão dando a Deus o que é de César e estão dando a César o que é a Deus. O que significa isso? Vou exemplificar. O que as igrejas hoje mais têm incentivado? A teologia da prosperidade. As riquezas, as posses, o dinheiro.
Você é abençoado por Deus quando você tem do bom e do melhor. Se você está passando por lutas, é porque você está amaldiçoado por Deus. E o dinheiro, a posse, as riquezas são o quê? Estão no plano material. Estão no plano físico. Essas coisas a gente conquista trabalhando, estudando e investindo. Faz parte do nosso plano aqui. Mas as pessoas estão pedindo a Deus o que é plano humano, o que é de César. E estão dando a César a glória, a honra, o poder, a majestade e o louvor à figura humana. Estão dando a Deus o que era para ser dado aos Césares atuais e estão dando aos Césares atuais aquilo que era para ser dado a Deus. A idolatria e a cegueira evangélica desta nação em torno de políticos tem revelado a nós que será fácil o trabalho do anticristo para manipular e enganar muitos crentes. Porque se as pessoas estão acreditando em teorias conspiracionistas, as pessoas estão sendo induzidas até mesmo pelos próprios pastores, pelos seus próprios líderes, a votar no fulano, no ciclano, quanto mais ao aparecer alguém que a priori prometer uma paz mundial, prometer bênção, prosperidade para todo mundo. Diante desta confusão toda que se tornou as eleições no Brasil, eu começo a pensar que se os cristãos se empenhassem em defender a sua fé e a pregar a Cristo no mesmo nível que defendem a figura de um político, eu tenho certeza que a história do cristianismo no Brasil seria completamente diferente. Este Brasil sofreria um grande impacto de avivamento. Vidas, milhares de vidas seriam transformadas, restauradas pelo Senhor. No entanto, nas redes sociais de muitos crentes, nas rodas de amigos, em cima do altar, mais tem se falado, tem defendido as suas próprias ideias, as suas próprias preferências políticas, e as pessoas estão se esquecendo de que o Brasil está doente. E a salvação, a solução para esse país não é o político A, B ou C que vai mudar. Provavelmente não vai mudar nada. A gente assume o nosso dever enquanto cidadão, sim. No entanto, a resposta para nossa nação é Jesus. O Brasil só vai mudar quando houver um avivamento nas nossas igrejas. As pessoas estão tão preocupadas porque um político diz que defende cristão, enquanto o outro persegue cristão, e estão se esquecendo que o maior problema, e isto eu falo na esfera religiosa, é nós mesmos crentes. Você não vê a bagunça que está nas igrejas evangélicas? As heresias, as mentiras, as enganações, falsos profetas. E a igreja precisa de um avivamento. Avivamento não é girar no manto, não é rodar, não, é transformação. E é disto que a nossa nação precisa. Homens e mulheres transformados pelo Espírito Santo farão toda a diferença nesta nação. Ainda que para isto venhamos sofrer perseguições, assim como a igreja primitiva, mas que lá no início, ainda sofrendo perseguição, ela foi vitoriosa, ela cresceu. A gente não venha abrir mão de negociar a nossa fé por conta de um prato de lentilhas como fez Esaú. E assim perdeu o que era mais importante, a bênção de Deus. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tem a sua opinião e gostaria de compartilhar comigo, coloca aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.